寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre China e Indonésia, China ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados à China do Kuomintang e um documentário sobre o Chiang Kai-shek, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje vamos falar sobre a Guerra Sino-Tibetana, mas não a dos anos 50, e sim a de 1930, né, que eu vou tentar trazer aqui numa ordem cronológica, beleza? E obviamente, né, vou dar aquele contexto para vocês, apesar que não precisa muito, porque dessa vez, né, basicamente já começa em um conflito, beleza? Tranquilo? Então, bora lá! Bem, a Guerra Sino-Tibetana de 1930, ela basicamente teve seu start ali em maio, né, no início de maio, quando o exército tibetano, né, respondeu a uma tentativa de uma tomada de duas áreas que supostamente eram deles, né. A primeira área era um monastério Khan, né, que como vocês estão vendo aí, esse de fato fica localizado no Tibete. Mas a segunda área já é um monastério, um local chamado Yushu, né, que fica localizado em Qinghai, que basicamente não era Tibete, né, mas vocês já vão entender o porquê. E com isso, né, obviamente, atraiu os olhares ali, né, tanto do Maklik, mas só que mais precisamente, né, do Mabufang. E também tinham outros três grandes motivos ali, né, para acontecer um conflito. O primeiro motivo, qual motivo seria? Seria reivindicação de território. Como vocês estão vendo aí no mapa, né, o Tibete ele queria reivindicar Sichuan e também Qinghai, mas o porquê que ele queria reivindicar essas áreas? Porque de acordo com o 13º Dalai Lama, muitos tibetanos estavam nessas áreas e essas áreas historicamente pertenciam ao Tibete e por isso dos tibetanos estarem dentro dessas áreas. Ou seja, ele queria basicamente expandir fronteira. O segundo motivo qual que é? O segundo motivo é que o 13º Dalai Lama, ele tinha treta com o 9º Dalai Lama. Só que esse 9º Dalai Lama, ele não estava em Sichuan, não estava em Qinghai, ele estava ali já na China, né? Na China propriamente dita. E com isso, obviamente, eles teriam que, né, invadir a China, ou seja, mais um ali para treta. Então é por isso que eles queriam se expandir. E o terceiro motivo era por religião. Qinghai, né, onde estava o Maklik, eram muçulmanos, Sichuan eram budistas e o Tibete também é budismo, mas também tem ali as suas outras vertentes, né? Não é aquele budismo que nós conhecemos, né? Então, obviamente, né, tinha tudo para dar errado. E já se tratando disso, tinha também uma outra área chamada Beri. E essa área de fato pertencia ao Tibete, só que ela estava ali ocupada, né, sob o senhor da guerra, Liu Wenhui, e também tinham os outros ali tibetanos. Só que a treta toda começou não foi pelo exército do Liu Wenhui, foi pelo fato dos tibetanos, né, que apoiavam o 9º Dalai Lama terem invadido ali, né, e terem quebrado tudo e expulsado os tibetanos que eram pró 13º Dalai Lama. E esses tibetanos que eram pró 13º Dalai Lama, eles então chegaram ali, né, no 13º Dalai Lama, falaram, né, que os caras chegaram aqui, tomaram tudo, quebraram tudo, e aí, como vai ficar, o que você vai fazer? Ele então falou assim, não, a gente vai lá e vai resolver isso.
Então eles foram lá e retomaram aquela área, né? Eles passaram a ocupar aquela área novamente. E os tibetanos, que eram pró-nono Dalai Lama, eles chegaram ali no exército no Liu Wenhui e falaram assim: ô, cara, você tá vendo ali? Você tá vendo ali? Então, os tibetanos ali, eles invadiram, cara. Vai ali retomar sua área. Então, obviamente que o Liu Wenhui, ele chegou e retomou Beri, né? Como vocês estão vendo aí no mapa novamente, né? Só para vocês ficarem contextualizados. Então, o 13º Dalai Lama, né, ficou sabendo dessa invasão, e como se tratava de uma invasão de pessoas que realmente tinham treinamento, que eram soldados, ele pegou e chegou ali também. E com isso, aquela área ali ficou disputada. Ninguém avançava, mas ninguém recuava também. E, né, para ter mais um ali na treta, chegou um oficial muçulmano do Kuomintang chamado Tang Kesan. Só que esse Tang Kesan, ele estava ali neutro, ele estava ali só para fazer uma ponte, só para fazer os dois entrarem em cessar-fogo e resolver tudo numa boa. Só que Ma Bufang, ele falou que não, deixa os dois, que eles se viram. Então, né, sem ter muito o que fazer, eles deixaram. E enquanto isso, né, o Ma Bufang, ele enviou um telegrama secreto para o Chiang Kai-shek e para o Liu Wenhui, falando que se os três se alinharem, né, que os três fizeram uma aliança, esses três deitam o Tibete na porrada fácil, sem muita dificuldade. Só que até então também, sabe, não ficou muita coisa ali também. Ninguém deu resposta e ficou por isso mesmo, mas o convite ficou em aberto e isso é importante para o vídeo. E com isso, o Tibete ele estava tentando fazer diversos ataques ali em Sichuan, diretamente em Sichuan, só que ele não estava tendo êxito. Então ele ficou mais ou menos, né, de 1930, não, de junho de 1930 até 1932, quando ele chama um outro ali para treta. E quem é esse outro? Exatamente, o Tibete, ele estava de olho em Wushu, Yushu, né? Que ficava ali em Qinghai e que ele já reivindicava como dele. Então, né, no dia 26 de março, os tibetanos ali, eles chegam em peso em Yushu. Só que Ma Biao, ele consegue até que segurar um pouco os tibetanos, afinal os tibetanos eles estavam em maior número. Mas tinha um problema, que o Ma Biao, ele estava ficando ali sem recurso. Então ele enviou uma carta para o Chiang Kai-shek pedindo recurso, o que quer que fosse. Então, apesar de ter demorado um pouquinho, o Chiang Kai-shek consegue enviar médicos, armas, munições e até mesmo soldados ali para frear os tibetanos. E então, né, Ma Biao, ele consegue aguentar ali mais 2 meses direto ali contra os tibetanos, porque por mais que os tibetanos estivessem em maior número, eles não estavam tão bem armados, né? E também eles não estavam tão bem preparados ali para enfrentar um exército moderno, né? Falando moderno ali para a época, que, né, era o do Chiang Kai-shek, com o armamento também, né, que o Ma Biao recebeu. Então, os tibetanos eles tentaram usar o cenário ao seu favor. E quando eu digo usar o cenário ao seu favor, pegar canhões, subir em montanhas e né, obviamente disparar ali das montanhas, afinal eles já tinham conhecimento. Só que tem um porém. Isso não ficou assim, o Tibete virou o jogo. Não. Porque quando os tibetanos começaram a fazer isso, o Chiang Kai-shek começou a dar artilharia pro Maklik. E o Maklik também, com artilharia moderna, ele conseguiu virar o jogo ali, atacando os tibetanos ali, basicamente da mesma distância que os tibetanos estavam atacando eles. Então, eles passaram a ter canhões também, e dessa vez mais modernos e mais potentes, que estavam ali pegando ali os tibetanos nas montanhas.
E conflito vai, conflito vem, até que chega o dia 20 de agosto, onde ambos, né, e quando digo ambos é o Maklik e o Tibete, eles ficam sem recurso, ficam sem artilharia por um tempo, né, falando do Maklik. Então eles decidem resolver as coisas como se resolvia na Idade Média, na Era Vitoriana, na base da espadada. E isso foi o que aconteceu, que eles chegaram então e falaram assim, não, beleza, se é para ter um conflito, vamos ter um conflito então. Então rolou realmente um conflito de espadas entre os chineses e tibetanos, né? E quando digo chineses, o Maklik, Sichuan e a China propriamente dita, na República da China. E com isso, obviamente, não deu nada bom para o Tibete, né? O Tibete ele foi basicamente empacotado, eles tiveram altas baixas, altos soldados feridos, e até que no dia 27 ainda de agosto, misteriosamente, o Tibete consegue artilharias, né? E vocês devem estar pensando, como que o Tibete conseguiu artilharia? Olha, quem faz fronteira com o Tibete? A Índia. Governada por quem? Inglaterra, que queria o quê? Separar, fazer um estado tampão entre Tibete, Índia, Tibete e China. Quem você acha que poderia ter sido? Pois é, né? Então, e a partir desse dia, né, do dia 27 de agosto de 1932, o Maklik e os tibetanos eles passam a ter um duelo de artilharia. E vocês devem estar perguntando, ué, mas e o que aconteceu com Liu Wenhui e Sichuan? Aí é que tá. E a partir daí eles entram no conflito. Eles passam a entrar no conflito. Então o Ma Bufeng e a China passam a literalmente a invadir o Tibete, né? Esses três aí passam a invadir o Tibete. E o Tibete passa a perder tanto território, mas tanto território, que em 1933 ele assina uma carta de rendição. Uma não, 3 cartas de rendição. Ele se rende 3 vezes na mesma guerra. Ele se rende para a China, ele se rende para o Maklik e ele se rende para o Liu Wenhui, que acaba terminando o conflito por aí, né, com a derrota do Tibete e eles não sendo, né, vitoriosos e não conseguindo tomar, né, o que eles queriam tomar. Só que tem um porém. Já no finalzinho aí da guerra, né, depois da carta de rendição, tanto a China quanto o Maklik, eles acusaram, né, a Inglaterra de terem fornecido armas ali para os tibetanos, principalmente artilharia. E isso ficou sendo contestado até que em 1950 foi provado que sim, que a Inglaterra era quem fornecia as armas ali e treinamento para os tibetanos a partir da Índia. Então foi por isso que a guerra não terminou tão cedo, né? Porque eles tinham um apoio não declarado, né, da Inglaterra / do Raj britânico. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Me desculpe aí se ficou um pouco confuso, né? Eu ainda tentei colocar uns mapas aí para vocês se encontrarem melhor. E passa aí para o seu amigo que gosta de senhores da guerra, que gosta da China, do Tibete, que gosta de conflitos com espada, beleza? Para o seu amigo, para sua amiga, como a outra pessoa se identificar. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me segue lá no Insta, vamos interagir, curte a página do canal no Face. E se você puder dar aquele apoio, eu agradeço, beleza? Mas enfim, falou e fui!